Shalom pessoal, um shalom para todos. Queremos agradecer a todos aqueles que nos acompanham ao vivo no Facebook e também pelo nosso YouTube, nosso canal no YouTube, onde nós trazemos para você a reflexão da Palavra de Deus, debates, um papo livre, que é o nosso programa. E tive no meu coração de refazer este vídeo, porque o vídeo que foi transmitido ao vivo no dia 24 de janeiro, com este tema, houve problemas na internet e nós tivemos dificuldade com o vídeo, muitas paradas e a mensagem que resume, é a conclusão final de uma série que nós fizemos, de uma reflexão sobre as cartas do Apocalipse, as 7 cartas do Apocalipse, como representação ou características de sete cristãos, 7 modelos de cristãos, que falando da sua vida espiritual, revelando a identidade espiritual de cada um de nós. Então, devido à importância do assunto e o problema que tivemos no vídeo original, eu tive no meu coração de passar novamente essa mensagem para vocês. As pessoas que assistiram o vídeo anterior, que será excluído do YouTube, ficará melhor a sua audição e também a sua visão neste vídeo que nós estamos fazendo mais uma vez, hoje. Não mais ao vivo, mas gravado, para ficar bem gravado também na sua mente. E a nossa finalidade com este vídeo é trazer o resumo de uma série de reflexões que nós tivemos do dia 17 a 23 de janeiro de 2017, onde você pode acompanhar na nossa linha do tempo no Facebook, programas que foram gravados ao vivo do Papo Livre e também no nosso canal do YouTube. Cada Papo Livre que foi feito ao vivo com a participação do pessoal de 17 a 23 de janeiro, nós falamos em cada dia, tivemos uma reflexão sobre a igreja, cada uma das cartas da igreja de Apocalipse. O tema da série que nós começamos veio como título "O que significa para nós nos dias atuais as 7 cartas do livro de Apocalipse". Como sempre falo nos meus vídeos e no nosso programa Papo Livre ao Vivo, a nossa intenção é de trazer a mensagem espiritual, simbólica, figurativa. Não estamos preocupados em trazer fatos teólogos ou geográficos ou contexto da época, mas sim ver o que é que está por trás daquelas cartas que são cartas históricas, que foram escritas literalmente para as igrejas da Ásia naquela época, mas se está no livro de Apocalipse, ela tem uma importância, pois o livro de Apocalipse fala das últimas coisas, das coisas que eram, que é e que há de vir. Então eu trago para você uma reflexão e uma interpretação bem diferente de você estar acostumado a ouvir. Vemos muitas palestras na igreja, pessoas que falam sobre as cartas de Apocalipse, mas se prendem muito à localização geográfica, ao contexto histórico da época, mas muitas vezes, muito poucas vezes que eu vejo alguém falar do lado espiritual. Qual a mensagem espiritual que cada carta daquela nos traz? E eu trago para você uma reflexão sobre isso. Nos vídeos anteriores, de 17 a 23 de janeiro, eu falei em cada vídeo, cada dia, uma carta diferente. Agora, hoje, eu trago para você um resumo, uma conclusão final dessa série de reflexão sobre as 7 cartas de Apocalipse. E nesse resumo, nessa conclusão final, eu já trago a interpretação direta, sem precisar mais de lermos o texto bíblico, mas você vai ter a interpretação direta do que cada carta daquela representa. E, como eu disse, eu vejo as cartas do Apocalipse como 7 características de cristãos nos dias atuais,
tanto na história da igreja, como aquelas pessoas que ainda hão de nascer, que irão fazer parte também desta igreja, aqueles que viveram no passado. E Jesus Cristo revelou através daquelas cartas do Apocalipse as características dos cristãos, como Deus vê cada pessoa e como me identificar com aquelas cartas de Apocalipse, que eu posso tirar de proveito daquelas cartas espiritualmente. Cada carta do Apocalipse, ela revela características de cristãos que servem a Deus e como Deus os vê. Então, como eu posso me identificar com alguma dessas cartas e saber que aquela mensagem é diretamente a minha pessoa nos dias atuais? Basta, através das suas práticas pessoais, do seu modo de ver a sua fé, de como agir com a sua fé, as suas atitudes e os seus pensamentos, se estão inseridos em alguma dessas características. Cada igreja, uma característica de um cristão. E eu vou passar para você agora quais são as 7 características que encontramos em cada igreja. Então, qual a finalidade dessa minha palestra ou reflexão? É que nós possamos nos identificar com uma daquelas igrejas, daquelas cartas do Apocalipse e descobrirmos a verdadeira identidade espiritual. Como Deus nos vê. Quais são as atitudes que eu cometo, em que carta estou inserido? E as cartas sempre têm palavras de ânimo, palavra de esperança, exortação e também consolação. Jesus diz as nossas falhas e também diz nossas qualidades e nos aconselha em cada uma a prosseguir naquilo que é de agrado dele. Então, para você descobrir qual a sua identidade espiritual, que igreja pode te representar e a mim, é que você preste atenção nas interpretações que eu vou passar para você, resumida, para você saber as características de cada cristão. Se você está também inserido em nenhuma dessas características, então você vai, a partir de agora, ler aquela carta de Apocalipse que você se identifica como se as palavras de Jesus fossem para a sua vida, os conselhos e as exortações. Esta é a lição espiritual. E as 7 cartas de Apocalipse que nós conhecemos, e eu vou agora ditar para você as 7 cartas, para você que não tem um certo conhecimento bíblico ficar sabendo, e depois vou então passar a dar as características de um cristão. Agora a carta não é mais uma carta histórica, diretamente relacionada ao fato ocorrido há mais de 2000 anos atrás, né? Mas aqui será uma mensagem para mim e para você, individual, uma mensagem espiritual para cada um de nós, para que possamos nos identificar como cristãos Laodiceia, como cristão Filadélfia, como cristão de Éfeso, como cristão de Tiatira. Você, segundo as suas atitudes, vai estar inserido em alguma dessas cartas, ou algumas dessas características. Lembrando uma coisa muito importante que você não pode esquecer, que não é você que escolhe em que igreja está inserido, mas as suas atitudes vai mostrar a você a sua identidade espiritual e como Deus te vê no mundo espiritual. Se as suas atitudes correspondem às atitudes da carta de Éfeso, de um cristão que tem aquelas características de Éfeso, então você vai saber que a carta é profética à sua pessoa. Deve ler, deve obedecer os conselhos, prestar atenção na exortação ou na chamada de atenção que Cristo te faz e que me faz, para que possamos consertar o que está errado e prosseguir no que está certo. As 7 cartas do livro de Apocalipse, que foi enviada às 7 igrejas, têm como título o seguinte: na primeira carta é a carta à igreja de Éfeso. A segunda carta é a carta à igreja de Esmirna. A terceira carta é a carta da igreja de Pérgamo. A quarta carta é a carta da igreja de Tiatira. A quinta carta é a carta à igreja de Sardes.
a sexta carta, que é a que todo mundo quer se identificar, mas não é nós que escolhemos, mas as nossas atitudes é que vai dizer se somos ou fazemos parte do cristão com as características da sexta carta, que é a igreja de Filadélfia. E a última carta, que é a igreja que ninguém quer fazer parte dela, mas as suas atitudes e as minhas dizem se estamos inseridos nessas características. Então não é nós querermos, é as nossas atitudes que nos faz nos identificar com a igreja de Tiatira, que é de Laodiceia, igreja de Laodiceia, a carta à igreja de Laodiceia, que é a última carta, ou a que fala da mornidão, o crente morno, né? O crente indeciso. Então, o que nós queremos passar para você nesta noite, e a minha preocupação maior foi essa, de trazer a você dado mastigado, porque para nós termos essa visão, primeiramente precisamos orar, e segundo, ter uma revelação especial. Não quero dizer com isso que sou mais certo do que os outros, não. Mas quero passar para você em palavras fáceis, em palavras bem de bom entendimento, e um entendimento fácil, para que você entenda. Porque muitas vezes as pessoas lêem o livro de Apocalipse, têm medo, ou então lê as cartas e não entende nada. O que significa aquelas cartas para nós hoje? Para que eu vou ler aquela carta? Aquelas cartas lhe identificam como um cristão, as admoestações e as qualidades que aqueles crentes, aqueles cristãos daquelas igrejas tinham, as suas atitudes hoje e as suas práticas vão te dar a tua identidade espiritual e te mostrar como Deus te vê. Você não vai escolher a carta, ou a qual igreja pertence, ou quer estar inserido, mas vai olhar para a sua vida e através das características que eu vou passar para você agora, de cada carta, você vai se identificar. E quando você se identificar com uma das cartas, ou uma das igrejas, você vai receber os conceitos que Jesus está te dando através daquelas cartas e procurar acertar o que está errado e prosseguir na caminhada naquilo que está certo. Então, vamos lá, passar para você hoje. O título do nosso Papo Livre de hoje é As 7 Cartas do Apocalipse e as 7 Características de Cristãos. Tá bom? Então, vamos lá. A primeira carta. Quais são as características de cristãos que se identificam com a igreja de Éfeso, que é a primeira carta do Apocalipse? Como é esse tipo de cristão? Não o cristão daquele tempo, mas agora eu e você. Como nos identificamos? Qual a nossa identificação com essas práticas? Se eu me identifico com a igreja de Éfeso, então todos os conselhos e repreensões de Jesus se referem também à minha pessoa. E as minhas práticas revelarão que eu faço parte, ou que eu me identifico com a igreja de Éfeso, que é a primeira carta. Então eu vou dizer para você agora quais são as características de uma pessoa, de um cristão, que se identifica com a primeira carta do livro de Apocalipse, que é a igreja de Éfeso. A primeira característica de um cristão de Éfeso, que se identifica com essa igreja, ele é disposto a trabalhar para o Senhor. Ele é uma pessoa disposta, sempre está disposto a trabalhar para Deus. Ele é paciente, ele sabe esperar nas promessas, nas palavras que Jesus falou, as promessas que ele fez, e ele tem uma coisa especial de Deus que é a paciência. Isso é muito bom. É frágil espiritualmente. O que quer dizer um cristão frágil espiritualmente? Ele possui pouca estrutura espiritual ou firmeza espiritual para os ataques do adversário. É uma pessoa que não tem uma estrutura fundamentada na palavra totalmente, e ele é frágil espiritualmente, apesar de ser um cristão disposto a trabalhar, paciente, mas é frágil espiritualmente. Ele possui pouca estrutura espiritual para os ataques do adversário.
Outra característica de um cristão que se identifica com a igreja de Éfeso: ele é prudente para com a palavra de Deus. Por quê? Porque ele sempre põe à prova todas as coisas para saber se realmente é de Deus ou não. Isso é muito bom, né? Isso é tipo de um discernimento. E pela palavra, pela própria palavra, ele põe à prova todas as coisas para saber se vem de Deus ou se é de Deus ou não. Isso é uma característica de um cristão que se identifica com a igreja de Éfeso, a primeira carta do Apocalipse. É uma qualidade muito boa. Ele é sofredor pela causa do Senhor. Sofredor pela causa do Senhor. Na realidade, o seu sofrimento, esse sofrimento que lhe acarreta, é por ele ter amor a Deus, por levar a sério a causa do Senhor. Por isso ele é sofredor, pela causa do Senhor. Ele também tem como característica que é um cristão que trabalhou muito pelo nome do Senhor. E trabalhar pelo nome do Senhor é ter amor ao nome de Jesus. Era a razão de sua fonte espiritual para prosseguir na caminhada. A razão principal da sua fonte de força espiritual é exatamente o amor ao nome de Jesus. Então, o cristão que se identifica com a igreja de Éfeso, ele é uma pessoa que trabalhou muito pelo nome do Senhor. O amor ao nome de Jesus era a razão de sua fonte ou da sua força espiritual para prosseguir na caminhada. Mas apesar de todas essas qualidades, essas características, o cristão que se identifica com a igreja de Éfeso, ele tem alguns erros. E Jesus revela para mim e para você que se identifica com essa igreja, que tem essas características, que o Senhor repreende exatamente neste ponto. Que ponto? Pois esta era a razão da sua fonte espiritual. O seu primeiro amor, o amor ao nome de Jesus, de onde ele tirava esta força para continuar na caminhada, que foi esquecida. É exatamente esse ponto que Jesus chama a atenção. Começou a trabalhar por amor a Cristo, por amor ao seu nome, mas este amor que era a fonte, ou a força espiritual que movia a trabalhar para o Senhor, foi esquecido. O seu primeiro amor. De onde ele tirava esta força para continuar na caminhada, foi totalmente esquecido. Agora, esse cristão não encontra mais razão para aquilo que faz. Ele não tem mais aquela força, aquela fonte, aquela inspiração que o fazia fazer a obra de Deus por amor ao nome de Jesus. Ele agora faz sem ter nenhuma razão para o que faz. Algo que o anime ou o incentive a prosseguir em sua vida cristã ou espiritual, pois isto foi esquecido dentro de si, ou deixado de lado como sua prioridade, o amor ao nome de Jesus. Muitos cristãos que começam sua vida espiritual fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus, por amor a Cristo realmente, por amor ao seu nome. Porém, com o passar do tempo, eles esquecem desta fonte espiritual que lhe dá força, o amor ao nome de Jesus, e agora já não encontra mais razão. Faz as coisas por fazer. Não tem mais aquele amor que tinha ao nome de Jesus, porque esqueceu do seu coração. Quais são os conselhos que Jesus dá a um cristão que se identifica com a igreja de Éfeso? O Senhor o chama ao arrependimento. Isso é uma marca de todas as cartas do Apocalipse. Jesus o chama ao arrependimento, a mim e a você, e chama a sua atenção para que volte a viver como no início da sua fé. Incentivado espiritualmente pelo amor do seu nome, somente isso, amor ao nome de Jesus. Esta força que está faltando a um cristão que se identifica com a igreja de Éfeso. Começa a fazer a obra de Deus com muito amor a Cristo, mas no meio do caminho esquece essa fonte de força que lhe dava condições para prosseguir na caminhada.
Suas qualidades espirituais. Qual é a qualidade espiritual de um cristão que se identifica com a igreja de Éfeso, a primeira carta do Apocalipse? O Senhor se agrada, porém, de sua posição em relação aos cristãos imorais e orgulhosos, autoritários, profanadores das coisas santas, que é conhecido como os nicolaítas. São cristãos imorais, são cristãos orgulhosos, são cristãos autoritários, profanadores das coisas santas, aos quais, assim como o Senhor, ele também aborrece ou se mantém distante de suas práticas. Esta coisa Jesus se agrada num cristão que se identifica com a igreja de Éfeso. Apesar de ter esquecido seu primeiro amor e Jesus aconselhá-lo que volte a fazer as coisas como no início, ele também se agrada porque esse cristão se mantém distante das práticas dos nicolaítas. Ele se mantém distante daqueles cristãos imorais, orgulhosos, autoritários e profanadores das coisas santas. Então isso Jesus também aborrece e se agrada desse cristão, porque também ele aborrece essas coisas. Essas são as características de um cristão da igreja de Éfeso. E você, como cristão, deve parar para pensar: será que sua vida se identifica com a igreja de Éfeso? Sua jornada espiritual hoje, sua caminhada espiritual está da mesma maneira que começou? O amor ao nome de Jesus é a razão de tudo que você faz? Ou você também tem esquecido o seu primeiro amor? Então, essas aí são as características de cristãos que se identificam com a igreja de Éfeso. Vamos agora às características de cristãos que se identificam com a igreja de Esmirna, a segunda carta do livro de Apocalipse. Carta à igreja de Esmirna. Quais são as características de um cristão que se identifica com a igreja de Esmirna? Primeiramente, ele passa por muitas tribulações. Ele passa por muitas tribulações e o Senhor contempla isso. Deus tem contemplado os cristãos que passam por muitas tribulações. Deus não tem deixado de ver essas coisas. E Deus sabe disso. Ele também define-se a si mesmo e se considera um pobre espiritual. Isto é, sem nenhuma capacidade espiritual. Ele não vê em si nenhuma capacidade espiritual. Ele reconhece isso diante de Deus. Porém, Jesus o considera e o vê como um rico espiritualmente. Apesar dele se sentir pobre, se ele achar sem nenhuma riqueza ou forças espirituais, Jesus Cristo vê ele de modo bem diferente. Vê ele como um rico espiritual. Ele vive, outra característica de um cristão que se identifica com a igreja de Esmirna, é que ele vive sendo acusado por outros, que dizem também ser cristãos, ou por pessoas de Deus, porém são instrumentos usados pelo diabo para o atormentar. Ele vive rodeado de pessoas também que se dizem cristãos, que se dizem pessoas de Deus, mas são pessoas usadas pelo diabo, pelo demônio, para o perturbar. Aquelas pessoas que deveriam ajudá-lo, que deveriam dar força, só fazem o acusar e ver seus defeitos. E essas pessoas são usadas pelo próprio diabo para perturbar um cristão que se identifica com a igreja de Esmirna. Quais são os conselhos que o Senhor dá a essa pessoa que se identifica com a igreja de Esmirna? A segunda carta do Apocalipse. O Senhor fala para não temer aos seus inimigos. Jesus fala que ele tenha forças para não temer, ele não tenha medo. E diz que será necessário ainda que seja aprisionado pelo diabo, entre aspas, né? Aprisionado pelo diabo. O que quer dizer isso? Viver uma situação como se estivesse num beco sem saída, semelhante a uma prisão espiritual. Seria necessário que ele passasse por esse processo. Porém, o tempo para esse estado de perturbação espiritual, que é essa prisão espiritual,
é uma perturbação na sua mente, no seu coração, dia e noite, está determinado. 10 dias. Esses dias são dias proféticos. É um tempo determinado por Deus. Então, o Senhor avisa eles que era necessário que ele ainda fosse aprisionado pelo diabo, entre aspas, viver uma situação de um beco sem saída, ou semelhante a uma prisão espiritual onde ninguém vê a saída, uma porta de saída. Porém, o tempo para esse estado de perturbação espiritual está determinado. Não é uma coisa que vai durar para sempre. São 10 dias. 10 dias proféticos, né? É um tempo espiritual. Só Deus é que sabe ou determina. Não será um período longo, o Senhor avisa eles. Não será um período longo ou sem fim. Será por pouco tempo. E mesmo assim, Jesus o exorta a permanecer na fé. Então, o crente de Esmirna tem essas suas características, essas suas qualidades, e essa situação que ele se encontra, mas o Senhor o aconselha para que ele não tema os seus inimigos. Você pode estar passando nessa situação, você vai se identificar com a carta de Esmirna e vai saber que Deus está dizendo para você que não deve temer os seus inimigos, que é necessário que ainda passe por esse processo de como se fosse um aprisionamento pelo diabo, uma prisão onde o diabo te colocará, que é uma perturbação, um período de perturbação enorme, mas é um período determinado por Deus e por pouco tempo. Isso não durará para sempre, mas Deus dará vitória. E mesmo assim ele exorta esse cristão que se identifica com a igreja de Esmirna, que é a segunda carta do Apocalipse, para que permaneça fiel a Deus. Então essas características da segunda carta. Vamos agora à terceira carta do livro de Apocalipse, a igreja de Pérgamo. Vamos ver as características de um cristão que se identifica com essa igreja. Aqui eu estou dando para você a interpretação direta, tá? Eu estou falando o resumo do que o texto diz, numa linguagem bem fácil para você entender. A carta de Pérgamo identifica o cristão. Que tipo de cristão é esse? Suas características eu vou passar para você agora. Seus erros, qualidades, advertências, conselhos que o Senhor dá a ele. Vamos então à igreja de Pérgamo, terceira carta. As características de um cristão que se identifica com a igreja de Pérgamo. É um cristão que habita em uma região espiritual onde a força do diabo é terrível e seu domínio é amplo. Tanto é que o texto diz, onde está o trono de Satanás. Isso significa que a região espiritual onde esse cristão habita, não no meio físico, mas no meio espiritual, na região espiritual, que nós também temos a nossa vida espiritual, como a palavra de Deus diz que nós estamos sentados em regiões celestiais. Mas estamos aqui na terra também, né? Então, as características de um cristão que se identifica com a igreja de Pérgamo é que esse cristão habita em uma região espiritual, onde a força do diabo é terrível e seu domínio é amplo, tanto que o texto fala que é onde está o trono de Satanás. Isso significa que o domínio de Satanás e a sua força é ampla e é forte, muito poderosa neste lugar. Sua vida é um tormento de dia e de noite. Esse tormento que eu falo não é um sofrimento em vão, é um sofrimento espiritual. Um tormento que fala devido à situação, à região espiritual que ele se encontra. Parece que tudo que faz dá errado, tudo que ele faz dá errado. Chegando ao ponto de pensar que ele não se encontra na presença de Deus. Veja que situação desse cristão. Ele está numa perturbação tão grande que ele imagina muitas vezes que não se encontra na presença de Deus. Ele vive uma guerra constante dentro de si, entre o servir a Deus e fazer a sua própria vontade. É uma guerra interior, espiritual, onde existe a perturbação do diabo, a carne e a vontade de Deus, ao mesmo tempo aquela luta terrível, e ele vive uma guerra constante dentro de si mesmo, entre o servir a Deus e fazer a sua própria vontade. Outra característica de um cristão que se identifica com a igreja de Pérgamo, a terceira carta,
é que mesmo em meio a esta situação, ele permanece insistindo em sua fidelidade ao Senhor. E não nega sua fé, ainda que vendo tanta injustiça diante dos seus olhos. Como o texto diz, morte de Antipas, a fiel testemunha. Vê o inocente morrer diante dos seus olhos. Vê toda aquela situação e a região onde o inimigo tem o maior poder e domínio, e mesmo assim ele insiste em sua fidelidade ao Senhor. Mesmo assim ele não nega a sua fé, mesmo enfrentando todos esses problemas. Então, são as características de um cristão da igreja de Pérgamo, ou que se identifica com a igreja de Pérgamo. Nessa situação, com essas características e todo esse processo, mesmo insistindo em sua fidelidade a Deus e não negando a sua fé, Deus, o Senhor, encontra erros difíceis, importantes na vida desse cristão. E Deus, então, ou o Senhor, identifica esses erros. O Senhor repreende esse cristão por conservar dentro de si, ou dentro de seu ser, a busca por recompensas pelo que faz. Mesmo que para isso tenha que trair o seu próprio irmão ou o seu próprio povo, que é chamada a doutrina de Balaão. Quando esse cristão faz as coisas, um bem que faz ou algo para Deus, ele faz com um pensamento dentro de si ainda resta um pouco desse pensamento, que é conhecida como a doutrina de Balaão, em busca de recompensas. Recompensas dos homens, muitas vezes. E se for preciso para isso, ele trai o seu próprio irmão e traz o seu próprio povo para adquirir a recompensa. Até mesmo os levando a idolatrar o homem, fazendo com isto que seu irmão cometa o pecado da idolatria, e assim pecando contra o Senhor. São pessoas que almejam altos lugares, e para isso não mede forças, não tem maneira de agir. Ele traz seu próprio irmão, ele traz seu próprio povo em busca da recompensa, porque para ele o melhor prêmio é a recompensa que ele vai adquirir. Então, esse cristão tem esse problema, tem esse erro. O Senhor também repreende pela sua ambição de poder, pelo estrelato, sempre quer aparecer acima de todos, e pela busca de ocupar sempre as primeiras posições, onde para isto ele usa até práticas imorais para conseguir seus objetivos de superioridade, também conhecido como a doutrina dos Nicolaítas, que eram pessoas imorais, orgulhosas, se sentiam superiores aos outros. E o Senhor repreende isto nele, sua ambição pelo poder, pelo estrelato e pela busca de ocupar sempre as primeiras posições. Tem cristão assim. Se você se identifica com essa situação da igreja de Pérgamo, de um cristão de Pérgamo, são erros que Deus condena. A doutrina de Balaão, de enganar o seu próprio irmão atrás da recompensa, e também a doutrina dos Nicolaítas, de praticar coisas imorais e sempre querer as primeiras posições. São coisas abomináveis ao Senhor. Quais são os conselhos e as advertências que o Senhor diz ao cristão que tem as características da igreja de Pérgamo, a terceira carta? O Senhor o chama ao arrependimento, coisas que Jesus faz em todas as cartas, chamando ao arrependimento. E diz que fará justiça, se ele assim não se arrepender desses pensamentos, dessas coisas que ele ainda traz dentro de si. Apesar de habitar numa região onde o trono de Satanás está entronizado, permanece fiel, não nega a sua fé, mesmo vendo as injustiças, mas dentro de si ainda traz algo que Deus não se agrada, como a doutrina de Balaão, a busca da recompensa, como a doutrina dos Nicolaítas, as práticas imorais e a ambição pelo poder. Então, pare um pouco, leia o texto do Apocalipse e depois ouça essa reflexão
e as características de um crente de Pérgamo e veja se você identifica, siga os conselhos e as advertências que o Senhor fala nessa carta. Vamos agora à quarta carta, que são as características de cristãos que se identificam com a igreja de Tiatira. A quarta carta. Quais são as características de um cristão que se identifica com a igreja de Tiatira? Seria essa a sua identidade, a minha identidade espiritual? Seria assim que Deus nos vê? Seria assim as nossas práticas como esses irmãos de Tiatira? Como esse cristão de Tiatira? Se for, eu sou um cristão de Tiatira. E assim como as palavras foram para a igreja de Tiatira, será também para nós. Então vamos ver as características. As características de um cristão que se identifica com a igreja de Tiatira, a quarta carta. Suas características são: ele é um cristão que conhece o amor, e isso é coisa boa. Ele conhece, na realidade, o verdadeiro amor. Ele identifica o amor nas coisas que faz. Trabalha para o Senhor. Ele é uma pessoa que está sempre pronta e trabalha para o Senhor. Não é uma pessoa parada espiritualmente, na obra de Deus, mas ele sempre trabalha para o Senhor. Ele é um cristão que tem a fé necessária. A fé necessária para mover a sua vida espiritual, para prosseguir na caminhada, para permanecer de pé. O cristão que tem as características de um cristão da igreja de Tiatira, ele tem a fé necessária para prosseguir. Ele tem paciência e espera nas promessas feitas pelo seu Senhor, ainda que muitas vezes parece tardia, mas ele sabe esperar, ele sabe o tempo certo, ele sabe que Deus irá cumprir com a sua palavra e ele é paciente, ele espera. Ele é um cristão que faz agora para Deus muito mais do que fazia antes. Isso é uma característica muito boa. Ele faz a obra de Deus, as coisas para Deus, muito mais agora do que fazia no início da sua fé. Isso é uma característica boa. Então, as características de um cristão que se identifica com a igreja de Tiatira, a quarta carta do Apocalipse, é que ele é um cristão que conhece o amor, trabalha para o Senhor, tem a fé necessária para prosseguir na caminhada, para prosseguir na sua caminhada espiritual. Ele tem paciência, ele sabe o momento certo, ele sabe esperar a hora certa para fazer algo ou para receber algo. Ele espera nas promessas feitas pelo seu Senhor, ainda que muitas vezes parece tardia, parece estar demorando, mas ele sabe que Jesus chegará na hora certa. E também, ele é um cristão que faz agora para Deus muito mais do que fazia antes. É uma pessoa que está sempre ativa para o Senhor, Porém, apesar de todas essas características, essas qualidades, o Senhor encontra alguns erros em um cristão de Tiatira. E quais são os erros que ele encontra nesse cristão, ou em mim, ou em você? O Senhor repreende em um ponto muito importante que Deus repreende ele, ou a mim e a você. Sabe qual é? É que ele tolera dentro do seu ser. Ele ainda tolera dentro do seu ser, intimamente, pensamentos que o levam ao engano e à prostituição espiritual e o leva a participar da idolatria, pois ele está priorizando, colocando em primeiro lugar na sua vida coisas efêmeras e sem valor. Coisas efêmeras e sem valor algum, e muitas vezes despreza as coisas eternas, ou mesmo a sua própria intimidade com Deus. Aí é que está a prostituição ou a idolatria, que é pecado de prostituição ou idolatria, a traição do Senhor. Apesar de todas essas qualidades do crente de Tiatira, Jesus o repreende porque ele tem dentro de si coisas que o levam ao engano, a prostituir-se espiritualmente, a praticar idolatria. Por quê? Porque ele coloca no lugar de Deus coisas efêmeras e passageiras, sem nenhum valor espiritual. Despreza as coisas eternas que Deus tem lhe dado. Despreza até a sua intimidade com Deus, priorizando coisas efêmeras e sem valor algum. Porém, Deus, que é longânimo,
está lhe dando tempo para o arrependimento, a mim e a você. Deus está dando a mim tempo para se arrepender. E mesmo assim, ainda não encontrou este arrependimento em seu coração e no meu. Jesus está dando tempo para o arrependimento, porém ainda não encontrou. Ele está procurando o arrependimento dessas coisas que o levam a priorizar coisas passageiras, efêmeras deste mundo sem valor algum, desprezando as coisas eternas e até mesmo a sua intimidade com Deus. São coisas que o Senhor repreende. Porém, Ele tem dado tempo ao tempo. E tem procurado dentro do meu e do seu coração o arrependimento, mas ainda não encontrou. A situação de um cristão que se identifica com Tiatira é difícil. Quais são os conselhos e as advertências que Deus dá a um crente que se identifica com a igreja de Tiatira, a quarta carta? O Senhor aconselha para que guarde o pouco que ainda tem dentro de si. O pouco de Deus, de alguma coisa de Deus que ele ainda tem dentro de si. E promete castigá-lo com muitas tribulações, se ele não mudar suas atitudes. Então, mesmo com todos os problemas que ele está enfrentando, com as qualidades e os defeitos, ele tem dentro de si ainda alguma coisinha que resta de Deus. E Jesus aconselha ele que guarde este pouquinho que ainda tem dentro de si. E promete castigá-los com muitas aflições, se ele não mudar suas atitudes. São as características de um cristão da igreja de Tiatira, quarta carta do Apocalipse. Estamos caminhando agora para as características de cristãos que se identificam com a igreja de Sardes, que é a quinta carta. Você vê que cada igreja tem uma particularidade. E aqui a gente agora vai ver as particularidades da igreja de Sardes, seus defeitos, suas qualidades, seus conselhos, advertências que o Senhor dá. E eu quero que você preste bem atenção, para que possa meditar na palavra e nessa reflexão que eu estou dando essas características diretamente para você até não perder tempo de pesquisar, de tentar entender. Estou passando para você a lição espiritual direta, para que você possa e eu procurarmos a nossa identidade espiritual e ver com os olhos de Deus, como Deus nos vê, que as minhas atitudes me fará estar incluída em uma dessas cartas e me mostrará como Deus me vê, os defeitos que Deus vê em mim, os conselhos que Ele me dá, as qualidades, e o que eu preciso melhorar e o que eu preciso parar de fazer. Então, a minha finalidade através dessa reflexão é que nós possamos nos identificar com cristãos ou com aquelas cartas de Apocalipse e saber que a mensagem falada há mais de 2000 anos atrás serve hoje em dia, agora, profeticamente, para a minha e para a tua vida. Então pare um pouco para pensar no que você pratica e veja se suas práticas identificam você numa dessas cartas ou numa dessas igrejas e procure ver os conselhos que Jesus te dá, as advertências, procure ver as qualidades para melhorar e os erros para consertar. Vamos então à quinta carta, à igreja de Sardes. Quais são as características que identificam um cristão da igreja de Sardes? Ou quais as características que se identificam com a igreja de Sardes? Quais são as características de um cristão? As características de um cristão que se identifica com a igreja de Sardes, a quinta carta, é que ele é um cristão que vive de aparências. Ele vive de aparências. Ele aparenta aquilo que na realidade não é, aos olhos de todos. Todos olham para ele e vê uma coisa que ele na realidade não é. Ele vive de uma aparência espiritual. Muitos olham para ele e dizem, é uma benção. É um cristão verdadeiro. É um fiel a Deus. As palavras
as atitudes dele diante dos outros. Porém, ele vive de aparência. Porém, dentro de si, ele está sem vida. Não vive espiritualmente. Ele não vive espiritualmente. Ele vegeta ou está morto. Como Jesus diz, tens nome de que vives, mas estás morto. Dentro de si ele está sem vida. E o que é a vida? É o próprio Cristo. Ele vive de aparência, mas dentro está morto. Dentro de si está sem vida. Ele não vive espiritualmente. Ele vegeta. Ele está morto. Então, a característica de um cristão que se identifica com a igreja de Sardes é aquele cristão que vive de aparência, mostrando ao povo aquilo que não é. Dentro de si ele está sem vida. Ele não vive espiritualmente, ele não tem uma vida espiritual. Ele vegeta espiritualmente. Ele está morto. Como Jesus falou, tens nome de que vives, mas estás morto. Qual é o erro que identifica um cristão da igreja de Sardes? O Senhor o exorta a vigiar e procurar confirmar o pouco que ainda resta de Deus dentro de si, que também corre o risco de perecer. Sempre Deus deixa algo dentro de nós que nos faz sobreviver, respirar, caminhar, mostrarmos que ainda o nosso coração ainda bate. Então esse cristão da igreja de Sardes, que se identifica com a igreja de Sardes, ele vegeta, mas mesmo vegetando ele ainda não está totalmente morto. Ele vive de aparência, ele não tem vida dentro de si, mas não está totalmente morto, como a carta diz. O Senhor o exorta a vigiar, prestar atenção e procurar confirmar o pouco que ainda resta de Deus dentro de si, que também corre o risco de perecer se ele não tomar essa atitude. Resta um pouquinho de Deus, que ainda faz respirar um pouco, mesmo devagar, mesmo forçadamente, mas existe algo ainda, um pouquinho de Deus dentro de si. E o Senhor aconselha ele a vigiar sobre isto e procurar confirmar esse pouquinho que existe dentro de si, para que não chegue também a perecer e ele morra totalmente, espiritualmente. Apesar do Senhor conhecer as suas obras que ele faz para o Senhor não as tem achadas perfeitas diante de Deus. Continua lhe faltando algo nas obras que ele faz. Ele é um crente que trabalha, porém as obras dele não são perfeitas. Falta algo. Continua lhe faltando algo. E este algo é a sua própria vida espiritual. Ou seja, aquilo que ainda o manterá de pé na presença de Deus. A vida espiritual. As obras são imperfeitas por quê? Falta vida nas obras. É preciso dar vida à obra. E esta vida é o que está faltando também a ele para se manter de pé na presença de Deus. Então Jesus Cristo exorta a vigiar sobre isso e procurar confirmar, firmar aquele pouquinho que ainda resta dentro dele, para que também não pereça junto com tudo que ele já pereceu, mas ainda há esperança. Quais são os conselhos e advertências que o Senhor dá a um cristão que se identifica com a igreja de Sardes? O Senhor o chama ao arrependimento, mais uma vez o Senhor chamando mais uma igreja ao arrependimento. E o Senhor lembra que Deus já lhe tem dado algo importante, que é a sua salvação primeiro, e as coisas espirituais. E sempre ele tem falado ao coração, ele sempre usa a palavra, as pessoas, seus vasos, seus profetas para falar para ele. Então ele lembra que Deus já tem lhe dado algo muito importante e sempre ele tem falado ao coração. O Senhor diz que dentro dele existe ainda uma parte que não se contaminou com essas coisas. Tem uma parte dentro dele que ainda não se contaminou com essas coisas. Sendo assim, ainda há esperança para uma sincera purificação e uma santificação de sua vida espiritual. Ainda há esperança e Deus está lhe dando esse alerta para que ele preserve
o que Deus tem lhe dado e o que tem falado ao seu coração. E que ainda existe uma parte dentro dele que não se contaminou com essas coisas. Que ainda há esperança para uma sincera purificação e uma santificação de sua vida espiritual. Manda que conserve isto dentro de si e arrependa-se. Senão, Deus terá um encontro com ele em breve. E ele adverte. Senão, Deus terá um encontro com ele em breve. Será a sós, só ele e Deus. E diz ainda que este encontro acontecerá de repente, sem ele esperar. Se ele não prestar atenção às palavras que Deus está falando, Deus terá um encontro pessoal com ele, a sós. E ainda diz que este encontro acontecerá de repente, sem ele esperar. Deus chama as contas, todos nós, a prestação de contas. E Deus tem dado conselho aos cristãos que se identificam com a igreja de Sardes, que não procura preservar aquilo que Deus tem lhe dado e o que tem falado. Mas se não mudar, não mudar sua atitude, não tomar uma providência sobre isso, Deus terá um encontro com ele a sós, pessoal, e esse encontro será de repente, e ele, sem ele esperar, não será avisado. Então estas são as características de um cristão da igreja de Sardes, a quinta igreja. Vamos agora à igreja que todo mundo elogia, que todo mundo quer ser comparado a ela, quer estar inserido nela, quer fazer parte dela, a igreja de Filadélfia, né? A igreja de Filadélfia é a sexta carta. Mas não é eu querer. As minhas práticas vão dizer se eu sou cristão lá Filadélfia. Se eu sou um cristão Filadélfia ou não. As minhas práticas é que me identificam com a igreja. E as palavras que foi dirigida à igreja naquela época é dirigida à minha pessoa hoje, porque são cartas proféticas. O sentido aqui que eu estou trazendo é o sentido espiritual, como lição espiritual para os nossos dias. Então não estou fazendo aqui uma interpretação teológica, nem levando em conta as coordenadas geográficas ou o contexto da época, mas um contexto espiritual. A situação espiritual de cada crente hoje, como lição espiritual, as 7 cartas do Apocalipse. Vamos então às características da igreja que todo mundo elogia, a igreja de Filadélfia, a sexta carta. Quais são as características de um cristão que se identifica com a igreja de Filadélfia? Esse cristão tem todos os seus passos confirmados por Deus. É uma bênção, né? Esse cristão de Filadélfia, que tem como característica que todos os seus passos são confirmados por Deus. E nada interrompe sua jornada espiritual. Nada pode interromper a jornada espiritual desse cristão, porque seus passos são confirmados pelo Senhor. Ele reconhece Ele reconhece sua posição de total dependência de Deus. Eu estou lendo aqui, gente, porque eu escrevi para seguir o roteiro e não perder as palavras que eu quero passar para vocês, tá bom? Então, estou lendo aqui um resumo que eu já fiz em minhas palavras para ficar melhor, para não errar nem esquecer nenhuma palavra. Então, esse cristão que se identifica com a igreja de Filadélfia, ele tem como característica reconhecer sua posição de total dependência de Deus. É por isso que o texto diz que ele tem pouca força, porque ele não tem forças próprias. Ele é totalmente dependente de Deus. Ele reconhece essa sua dependência, essa total dependência de Deus. Por isso que o texto diz que ele tem pouca força. Jesus diz que ele reconhece isso nele, que ele tem pouca força. Outra coisa, ele mantém sua fidelidade a Deus a despeito de tudo que passa. Todos os problemas que passam, todo o sofrimento, mesmo assim, ele mantém sua fidelidade a Deus, não importa o que sobrevém sobre ele. A despeito de tudo que passa ou sofre em sua vida espiritual, confiando em todas as palavras e promessas feitas pelo seu Senhor. Ele mantém sua fidelidade a Deus, não importando os problemas que ele enfrenta, as tribulações, as provas, as perseguições. Ele mantém sua fidelidade a Deus, confiando em
todas as palavras que o Senhor tem lhe falado e suas promessas feitas, sabendo que Deus é fiel para cumprir. Essas são as características de um crente que se identifica com a igreja de Filadélfia. Quais são as qualidades espirituais que Deus reconhece nesse cristão? O Senhor reconhece as qualidades desse cristão e promete fazer que todos os seus inimigos, conforme o texto diz, que Deus promete fazer que todos os seus inimigos reconheçam que Ele é verdadeiramente um Filho de Deus e servo do Altíssimo. Deus mesmo fará isso, que os seus inimigos, todos os seus inimigos, reconheçam que Ele é verdadeiramente um Filho de Deus e um servo do Altíssimo. O Senhor fará que todos que se levantam contra esse cristão e que o julgam reconheçam a unção e a presença de Deus em sua vida. O Senhor mesmo fará com que aqueles que se levantam contra esse cristão e que o julgam conforme o seu olhar, conforme o seu julgamento, reconheçam nele a unção de Deus e a presença de Deus em sua vida. Quais são as promessas que o Senhor dá a um cristão que se identifica com a igreja de Filadélfia? O Senhor promete guardá-lo e protegê-lo de todo o mal que lhe sobrevier e o livrar de todos eles, mesmo que este mal atinja todos ao seu redor. Deus promete protegê-lo e o livrá-lo. Tudo isto por quê? Por ele ter confiado nas promessas de Deus, na sua palavra, e ter esperado pacientemente em todos os dias da sua vida nas promessas e na palavra do Senhor. Então Deus promete-lhe guardá-lo, protegê-lo de todo o mal que lhe sobrevier e o livrar de todos. Mesmo que esse mal atinja todos ao seu redor, Deus o guardará. Porque Deus reconhece nele isso, e ele confiou nas suas promessas, e que ele tem esperado pacientemente em suas palavras. Quais são os conselhos do Senhor aos cristãos que se identificam com a igreja de Filadélfia? O Senhor renova a promessa de sua vinda e aconselha que ele guarde tudo o que tem recebido de Deus até a sua volta. Então Deus renova as suas forças, sua fé, renovando a promessa que ele voltará um dia. E ordena, aconselha ele que guarde o que ele tem recebido de Deus até o dia da sua volta. Aí são as características, as qualidades e os conselhos à igreja de Filadélfia, ao cristão que se identifica com essa igreja. E as características dos cristãos que se identificam com essa igreja, né? Vamos agora à última igreja, a carta à igreja de Laodiceia, a sétima carta. Vamos ver as características que identificam um cristão Laodiceia. Lembrando a você que não é você que escolhe a igreja. Você está inserido em uma dessas cartas, em uma dessas igrejas, pelas suas práticas, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, pelo seu modo de viver a sua vida espiritual, é que vai lhe identificar. Quando você olha para a sua vida como você olhando no espelho e vê as suas atitudes e compara as suas atitudes com o que está escrito nas cartas, essa interpretação espiritual que eu estou dando aqui, você vai encontrar a sua identidade espiritual e vai saber como Deus lhe vê através das suas atitudes, da sua prática. E quando você se identificar com a igreja de Éfeso ou com a de Esmirna, nas suas atitudes, nas suas práticas, ou com a de Pérgamo, ou com a de Tiatira, ou com a de Sardes, ou com a de Filadélfia, ou com a de Laodiceia, que eu vou ler agora, que você possa parar um pouco, ler o texto, ouvir a explicação que eu estou dando e procurar melhorar o que está bom e procurar acabar com o que está errado, para que você não venha sofrer os mesmos castigos que foi falado às igrejas no Apocalipse e é falado também para nós hoje. Vamos então à última carta,
as características de cristãos que se identificam com a igreja de Laodiceia, a 7ª carta. Quais são as características de um cristão Laodiceia, o que se identifica com a carta à igreja de Laodiceia? Primeira característica do cristão Laodiceia é a sua característica maior é a sua falta de firmeza espiritual. É a primeira característica e a maior delas. É a falta de firmeza espiritual. Esse cristão tem sua fé constituída de momentos. Não é uma fé contínua, nem duradoura. Ele vive de momento. Hoje, a fé dele está lá em cima. Amanhã, a fé dele está lá embaixo. Ele não tem firmeza espiritual. Tanto faz ele crer em Deus, como amanhã está duvidando de Deus. É um crente inconstante. Então, a sua maior característica é essa, é a falta de firmeza espiritual. Ele tem sua fé constituída de momentos. Agora ele está com a fé lá em cima, amanhã ele está com a fé lá embaixo. Não é uma fé contínua, aquela fé sempre crendo nas promessas de Deus, nas coisas de Deus, e duradoura, que você passa a vida toda crendo, mesmo com pouca força, mas crendo. Segunda característica, ele é um cristão indeciso, sem convicção e inseguro espiritualmente. É o mesmo que eu vim falar, que eu estava falando, né? Sem firmeza. Então ele fica inseguro, indeciso, sem convicção. Por esta sua indecisão e inconstância espiritual, o Senhor o lançará fora da sua presença. Deus mesmo o lançará fora da sua presença. Ou seja, o entregará aos seus próprios prazeres e práticas abomináveis. O cristão que vive nessa inconstância de não saber o que quer, ou em quem crê, ou crê hoje e amanhã não crê, Deus não se agrada desse tipo de gente. E diz a palavra que ele o lançará fora. Vomitar-te-ei da minha boca, o lançarei fora. O que é isso? Ele o entregará aos seus próprios prazeres e práticas abomináveis, porque ele não se decide o que quer espiritualmente, não se decide em servir a Deus, ou o diabo, ao mundo. Temos que ter uma decisão. Então essas são as características de um crente Laodiceia, ou um cristão que se identifica com a igreja de Laodiceia. Qual é o erro que o Senhor encontrou? Esse cristão que se define como autossuficiente. Esse cristão que eu dei essas características, o erro dele é que ele se define como autossuficiente. Quer dizer que ele se confia nele mesmo, nas suas próprias forças. Ele se acha autossuficiente. Ele é soberbo. Ele é orgulhoso. É um cristão orgulhoso, soberbo. E de nada sente falta espiritualmente. Ele se acha abastecido de tudo. Não sente falta de nada. Ele se acha autossuficiente. Ele é soberbo, se acha melhor, maior, é orgulhoso. Ele não sente falta de nada espiritualmente. Ele crê que já adquiriu riquezas espirituais suficientes para a vida dele. Porém, suas riquezas não têm valor algum diante de Deus. As riquezas que ele adquiriu, que ele acha que adquiriu, não têm nenhum valor diante de Deus. Pois essas riquezas foram adquiridas de forma ilegítima. Por quê? Porque ele adquiriu tanto da parte de Deus como da parte do diabo. E este resultado de adquirir essas riquezas, para ele não faz nenhuma diferença. Pois ele pensa servir a dois senhores ao mesmo tempo. A Deus e ao mundo, ou ao diabo. Para ele não faz diferença nenhuma. Se ele não adquire riqueza de um lado, ele é adquirido do outro. Ele é um crente inconstante. Tanto faz estar trabalhando para Deus, como trabalhando para o diabo. Quando ele não vê a recompensa de Deus, ele vai trabalhar para o diabo para adquirir a recompensa.
É um cristão inconstante, um cristão sem firmeza espiritual. E o Senhor encontra nele essas falhas. Ele vê que ele é um cristão autossuficiente. Se acha, que se define como autossuficiente. Ele é um cristão soberbo, orgulhoso, e de nada sente falta espiritualmente. Ele crê que já é rico, que já adquiriu a riqueza necessária para a sua vida espiritual. Mas a riqueza que ele tem não tem nenhum valor. Porém, por quê? Porque foram adquiridas de forma ilegítima, ilegal, da parte de Deus e da parte do diabo, porque ele acha que está servindo a dois senhores ao mesmo tempo, está agradando os dois. E nós sabemos muito bem que isso não pode ser possível. O próprio Jesus disse isso. Quais são as repreensões que o Senhor faz a um cristão Laodiceia, ou um cristão que se identifica com a igreja de Laodiceia? O Senhor faz ver sua verdadeira face. Deus então traz ele para a realidade, para que ele veja a realidade. O Senhor faz ver a sua verdadeira face, ou seja, sua verdadeira identidade espiritual. É isso que eu quero passar para vocês. Jesus faz o cristão Laodiceia, que se acha tão rico, orgulhoso, soberbo, que de nada tem falta, a sua verdadeira identidade ou face espiritual. Mostra que ele é uma pessoa que não possui graça de Deus em sua vida. É um desgraçado. É uma pessoa desgraçada, é uma pessoa que não tem a graça de Deus na sua vida. E Deus o faz ver essa sua identidade, essa sua verdadeira face. Que ele não tem a graça de Deus na sua vida. Ele é uma pessoa desgraçada, sem a graça de Deus. Que vive a mendigar as bênçãos de Deus. Ele vive a mendigar as bênçãos de Deus. Ele é um miserável. Ele é um desgraçado, primeiro, não tem a graça de Deus. Ele é um mendigo, ele é um miserável. Ele não é um pobre, ele é um mendigo. Ele é um miserável que mendiga as bênçãos de Deus. Quando ele poderia usufruir de seus direitos de um verdadeiro filho de Deus, mas ele prefere mendigar as bênçãos de Deus. Ele tem direito, mas se ele não se decide, ele passa a ser um miserável. Ele vai mendigar as bênçãos de Deus. Ele tem o direito de filho, mas ele não se decide se quer realmente ser filho de Deus. Então ele passa a ser um miserável. Ele começa a mendigar as bênçãos de Deus. Ainda mostra que ele continua pobre espiritualmente. Mesmo ele pensando que tem todas essas riquezas, ele continua pobre. Por quê? Porque ele não se decide. Ele não consegue adquirir nada de Deus devido à sua inconstância e meio termo. Ele não se decide de que lado ele está. E a palavra de Deus diz que aquele que pede as coisas a Deus ou duvida, não pense esse homem que receberá alguma coisa do Senhor. Por isso que ele está sempre pobre. Ele é pobre espiritualmente. Não estou falando de bens materiais, estou falando de riquezas espirituais, conhecimento, unção, a presença de Deus na sua vida. Ele é pobre dessas coisas. Por quê? Porque ele não se decide. Ele é meio termo, um cristão meio termo. Ele é inconstante, ele não tem firmeza. Ele não toma uma decisão. Por isso ele não adquire nada de Deus, porque ele vive em cima de uma dúvida. Outra repreensão do Senhor, e o que o Senhor mostra a ele, que ele não tem nenhuma visão espiritual. Ele é cego espiritualmente, ele não consegue ver. Ele é facilmente enganado pelo inimigo. Facilmente enganado porque ele não consegue ver quando o inimigo vem, porque ele está cego espiritualmente. Ele não adquiriu riquezas espirituais, a visão espiritual, ele está cego espiritualmente. Além de estar sempre exposto à vergonha, ou está despido diante de Deus, está nu. Espiritualmente falando, ele está nu. Nu significa vergonha, passar vergonha. Diante de Deus e diante do seu adversário, o diabo. Que o diabo sabendo da sua situação espiritual, escarnece dele e o zomba publicamente nas regiões celestiais. Ele não percebe isso porque está cego.
E ele não percebe isso porque está nu. Mas o diabo sabe dessa situação espiritual desse cristão e zomba dele diante dos seus adversários, dos seus inimigos, nas regiões celestiais. Um cristão que vive dessa maneira, em cima de uma dúvida, de uma indecisão, não recebe nada de Deus. É miserável, é desgraçado, é miserável, é pobre, é cego, é nu. Nu significa vergonha e fica sendo envergonhado, escarnecido pelo inimigo diante dos seus adversários nas regiões celestiais ou espirituais, né? Regiões espirituais. Quais são as advertências do Senhor a um cristão que tem como característica da igreja de Laodiceia? O Senhor o aconselha a adquirir a verdadeira riqueza espiritual. A verdadeira riqueza espiritual que somente Deus a pode dar. Só Deus pode dar a verdadeira riqueza espiritual. Que ele compara a ouro provado e refinado no fogo. Que são o quê? Coisas eternas, que não perdem o seu valor, que ninguém pode destruir. Essas são a verdadeira riqueza. Então o Senhor aconselha ele a adquirir a verdadeira riqueza espiritual e só Deus pode dar isso ao homem. Que é comparado ao ouro provado e refinado no fogo, que são as coisas eternas. Também diz que ele adquira vestes de santidade e pureza. Já que ele está nu, Deus pede que ele possa adquirir vestes do Senhor, vestes de santidade e de pureza espiritual, para não expor suas vergonhas diante do inimigo, porque ele está nu espiritualmente, ele precisa vestir-se para que não apareça a sua vergonha. Além da verdadeira visão que ele não tem, que o fará enxergar sua verdadeira situação diante de Deus. Apesar de ele ter os olhos, mas ele não consegue enxergar espiritualmente a sua verdadeira situação espiritual diante de Deus. Essa é a sua verdadeira identidade diante de Deus. Ele se acha que não é autossuficiente, que não há necessidade mais de nada. Ele não precisa de nada, não tem falta de nada. Que ele é rico, orgulhoso, egoísta, soberbo, autossuficiente, não tem falta de nada. Mas qual é a sua verdadeira face ou a sua verdadeira identidade? O espelho da palavra o revela isto. Ele é desgraçado, não tem a graça de Deus. Ele é miserável, ele pode adquirir a riqueza de Deus como filho legítimo, porém ele prefere mendigar, ser um miserável, mendigar as bênçãos de Deus. Por mais que ele junte riquezas sem valor, ele continua pobre espiritualmente. Ele não consegue enxergar a sua situação espiritual, nem consegue enxergar o inimigo o dominando. Por isso ele é facilmente enganado pelo inimigo. Ele também não consegue ver que está nu, está despido, e a sua vergonha está exposta ao adversário e a todas as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. E assim, o inimigo escarnece dele, o envergonha, o zomba diante dos seus adversários nas regiões espirituais. Mas o Senhor mostra-lhe a sua verdadeira face. E o Senhor o aconselha a adquirir a verdadeira riqueza espiritual que somente Deus pode dar a ele, comparado ao ouro provado e refinado no fogo. Isso significa coisas eternas, que não perde validade nem valor, que também não pode ser destruída, nem pode ser roubada. Também diz que ele adquira como veste santidade e pureza, para que ele não seja envergonhado, não seja escarnecido pelo inimigo. Também diz a ele que ele adquira a verdadeira visão, para que ele possa enxergar a situação espiritual que ele se encontra diante de Deus. Quais são os conselhos que o Senhor dá a um cristão que se identifica com a igreja de Laodiceia?
O Senhor repreende e, se necessário, castigará porque o ama. Deus repreende esse cristão e o castigará se necessário. Por quê? Porque Deus o ama. E aconselha para que ele seja cuidadoso. E se arrependa da sua condição que se encontra. O Senhor permanece sempre tentando fazê-lo reconhecer sua situação espiritual. Ele oferece a sua companhia e a sua comunhão, se assim ele permitir que o Senhor faça. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa. Serei com ele e ele comigo. Ele oferece a sua companhia e a sua comunhão. O Senhor está pronto a ter uma intimidade maior com ele, desde que ele decida de que lado ele está. O problema todo de um cristão que se identifica com a igreja de Laodiceia é que ele não tem firmeza na sua fé. Ele é um crente ou um cristão inconstante, que não se decide de que lado está. Ele pensa e acha que está servindo a Deus, a dois senhores, né? A Deus e ao mundo, fazendo os seus próprios prazeres, vivendo uma vida mundana de pecado, fazendo a vontade do diabo, e ao mesmo tempo quer fazer a vontade de Deus, achando que está ganhando dos dois lados, adquirindo riquezas ilegais. Riquezas legítimas, aquelas que vêm de Deus, e riquezas ilegais, ilegítimas, imorais, que vêm da parte do diabo, do mundo. Deus abomina esse tipo de cristão. E diz que o lançará fora, vomitar-te-ei da minha boca. Me entregará aos seus próprios prazeres e práticas abomináveis que ele tem desejo de fazer. Então, achei necessidade de trazer para vocês, agora mais claramente, uma gravação com um áudio melhor, com um vídeo melhor, explicado. Aqui é a interpretação que o Senhor me deu, uma interpretação espiritual das 7 cartas do Apocalipse como cartas proféticas para os nossos dias, revelando assim a identidade de cada cristão que vive atualmente, que viveu no passado, que vive agora e que ainda irá viver no futuro. Cristãos que ainda vão se converter a Cristo e vão estar inseridos em uma dessas igrejas. E eu e você precisamos encontrar a nossa identidade em uma dessas cartas. Pelas nossas práticas, nós nos identificamos com uma dessa igreja. E quando nos identificamos, encontramos a nossa identidade espiritual e passamos a ver como Deus nos vê, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com aquilo que Deus se agrada e com aquilo que Deus abomina. Então, os conselhos que foi dado às cartas do Apocalipse, às igrejas naquela época, literalmente, no contexto histórico, regional, geográfico, cultural, religioso da época, trago para você agora numa linguagem simples, direta, a interpretação clara de características de cristãos que se identificam com cada igreja do Apocalipse. Cada igreja das cartas, né? As cartas das igrejas. 7 cartas às 7 igrejas. Interpretando como as 7 cartas do Apocalipse e as 7 características de cristãos. Você viu nesta noite, neste vídeo, a interpretação direta, em linguagem popular, em linguagem acessível, sem teologia, sem palavras difíceis, para que você entenda e descubra, e eu também, a nossa identidade espiritual. Com que igreja nos identificamos? Como Deus nos vê através das nossas atitudes? Se eu fosse escolher, claro, todos iriam escolher a igreja de Filadélfia. Mas para ser
a igreja ou um cristão Filadélfia, é necessário estar inserido naquelas práticas, naquelas características que eu relacionei aqui. As características de um cristão que se identifica com a igreja de Filadélfia. Se as suas práticas, se as suas atitudes, se as suas palavras, se a sua vida espiritual não se identifica com Filadélfia, não é porque você quer que você vai ser inserido na igreja, ou nessa carta, ou nessa característica. Mas as suas práticas é que vão lhe identificar espiritualmente. E assim, quando você descobrir, na realidade, quem você é, ou como Deus lhe vê, você descobrirá quem é e o que precisa melhorar na sua vida e na minha vida. Então, eu tive que fazer mais uma vez esse vídeo para ficar bem claro, para que você não perca essa lição espiritual maravilhosa e essa interpretação que Deus me deu, que eu não quero que se perca. Assim como foi esquecido o primeiro amor, em uma das cartas que nós lemos, que não possa ser esquecido dentro de você essa lição espiritual que eu estou lhe passando nesta noite. Pare um pouco para pensar. Se preciso, assista novamente o vídeo. Sei que é cansativo, é grande, mas eu creio que tua vida vai mudar. Deus vai fazer algo na tua vida. Vai fazer você ser um cristão verdadeiro. Melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Transformar a sua vida como tem transformado a de milhares. A minha, a nossa, né? A sua. Mas pode melhorar. Mas para isso você precisa saber quem você é espiritualmente. As suas práticas. Parar um pouco para olhar. As minhas práticas me identificam com tal igreja. Então, aquela igreja, aquelas palavras é dirigida a você hoje. E você deve estar prestando atenção ao que Deus está falando ao seu coração. Então, termina aqui o Papo Livre de hoje. Lembrando a você que estamos ao vivo sempre no Facebook, ao vivo, todas sextas, sábados e domingo, a partir das 22 horas. Na linha do tempo do meu Facebook tem o link para o nosso canal no YouTube, onde você está vendo esse vídeo agora pelo Facebook, também pelo YouTube. No YouTube temos todas as cartas, dia a dia, né? Foi as 7 cartas, do dia 17 até o dia 23. Nós falamos uma carta por dia no nosso Papo Livre. Você pode assistir uma por uma. E hoje nós trazemos para você o resumo, a conclusão final, terminando essa série de reflexão sobre as 7 cartas do Apocalipse. Que é o que significa para nós, nos dias atuais, as cartas do livro de Apocalipse. Profeticamente, simbolicamente, espiritualmente, é a mensagem que eu lhe trouxe. E hoje a gente viu as 7 cartas do Apocalipse e as 7 características de cristãos. Expliquei uma por uma. Você pode também pegar a sua Bíblia, ler o texto da carta, somente uma, tem umas cartas que é só 4 versículos, 5. Você lê, depois você vai ouvir, né? Bota pausa aí, play, você escolhe a carta que você quer dar uma reflexão melhor, lê o texto na Bíblia e vê a interpretação que eu dei e vê se está batendo ou não com aquilo que a carta está falando. Claro, lembrando a você que é uma carta atual, que é a interpretação atual, espiritual, tá bom? Para a sua vida. Então, nós estamos no Facebook, tem um link do meu Face aí, no vídeo embaixo, no YouTube. E nós estamos ao vivo, você pode participar, fazer pergunta. É muito divertido, a gente brinca, a gente dá recado, a gente debate, tem discussões sobre a Bíblia. Discussões sadias, claro, para a gente aprender. Então, toda sexta, sábado e domingo, a partir das 22 horas até as 23h30. Ou até quando você quiser. Até quando você quiser. Pode chegar meia-noite, já chegamos a 0 hora e 30 minutos. Quem vai dizer é vocês.
Então a gente tem o nosso horário fixo que é de 22 às 23h30. Mas podemos passar do horário conforme o pessoal. O pessoal tem gostado bastante. E eu quero convidar você a participar conosco. Toda sexta, sábado e domingo. No nosso Facebook, ao vivo. Tem um link aí embaixo, tá? Você adiciona como amigo. E assiste, acompanha e participa conosco ao vivo do Papo Livre. E o Papo Livre desta noite vai terminando por aqui. Eu sou Josenildo Campos e convido vocês para estar sempre conosco. Deus te abençoe, que possa fazer algo em tua vida de forma maravilhosa, para que você saiba que existe um Deus no céu que cuida de mim e que cuida de você. Papo Livre é o seu encontro com Deus na internet, ao vivo, sexta, sábado e domingo, a partir das 22 horas no nosso Facebook. E a reprise de todos os vídeos aqui em nosso canal no YouTube e também na minha linha do tempo. Você ainda pode comentar lá ou assistir a reprise, tá bom? Deus abençoe a todos, um sincero shalom para todos e a gente volta no próximo programa na sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 22 horas. Papo Livre, ao vivo, Papo Livre com Josenildo Campos, ao vivo no Facebook. Deus abençoe a todos e até mais. Shalom para todos. Amém.